Olá, tenho percebido quanto de dificuldade as pessoas precisam ou têm para fazer uma mudança. Existe uma questão lógica comprovada do nosso comportamento psicológico, o que faz nós mudarmos mais facilmente ou não. Então, olhando, observando as pessoas, né, com tantas dificuldades, e olhando como se funciona um processo de mudança, eu considero muito importante que a gente possa refletir sobre, né, o que me faz mudar ou não. Né? Tem alguns teóricos, um professor que eu admiro e que estão nas mídias sociais, que é o professor Leandro Carnal. Ele fala sobre a mudança, né? Que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. E eu achei bem interessante essa colocação porque a vida não vai esperar para mudarmos. E muitas vezes nós estamos nessa situação de dificuldade pela nossa improvidade. Nós não pensamos que as coisas aconteceriam dessa forma e de repente a gente é pego de surpresa. Mas quantos de repente nós vivemos, né? Eu vejo, observo nas empresas as pessoas, eu tenho tantos anos na empresa e eu não tive essa promoção, achei injusto. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, ela é avisada. Ela é avisada, talvez não pelo líder, mas ela é avisada pelo mercado, ela é avisada pela sociedade, pelas mudanças, né, de comportamento, na economia, no social, na vida dela mesma. Ela vê pessoas modificando, mas elas não conseguem perceber o quanto que é necessária a mudança e rápida. Rápida porque o tempo passa, o tempo parece que para o jovem nunca passa. Assim como eu fui jovem e pensava dessa forma. Mas o tempo é rápido, ele é veloz, e quando de repente você vê, você já tem uma certa idade, aí a resistência é maior para a mudança, as pessoas realmente têm, né, um grande os apelos, né, de mudança até física, a transição de carreira, ela vai pensar duas vezes antes dela mudar. Então as situações não são tão de repente, né? As situações vão se comunicando, mas nós não percebemos. E aí outros cenários acontecem, outras pessoas, por exemplo, naquele primeiro exemplo, são promovidas, e eu acho muito injusto porque eu tenho X tempo de empresa e não me reconheceram. Mas daí eu pergunto, o que você fez para ser reconhecida? Né? Qual empenho, quantos, né, estudos você buscou, mesmo que a empresa não tivesse financiado, mas é o seu capital intelectual. É o seu DNA que está em jogo, é a sua vida, é a sua estrutura familiar. Então, muitas vezes nós descuidamos, né, dessas áreas, e quando nós nos deparamos com esse cenário, nós tendemos a falar que é injusto. E é claro, nós sofremos mais quanto mais nós estamos despreparados enquanto né, parceiro, parceira, enquanto nós estamos despreparados na área financeira, né, despreparados na área profissional, é claro que os impactos serão muito maiores do que uma pessoa que já encontrou um caminho, uma certa estabilidade, não contou com os acasos da vida, que são inúmeros, que são diários, que são contínuos. Então eu vou aqui para, né, encerrar, ou vou deixar 4 fases, né? Vou deixar uma dica de 4 fases. Não é uma dica, mas como funciona o nosso padrão de comportamento com relação a mudanças. E eu sugiro que vocês observem em que fase dessa mudança vocês estão, né? Que fase que eu me encontro na vida ou neste momento. É uma fase muito dura, mas muito interessante, muito importante para que a gente possa refletir o nosso comportamento e evitar, né, a culpar o outro, culpar o cenário, né? Mas eu também ter uma autorresponsabilidade por esse cenário
o impacto, né, que eu estou sofrendo é decorrência também da minha forma de ser. Então, eu gostaria de colocar a primeira fase que nós passamos em qualquer projeto que nós entramos, seja familiar, social, profissional, acadêmico. É uma fase, depende, quando nós deparamos com uma mudança, a gente depara com uma negação. Nós negamos os fatos, negamos as situações, porque nós estamos muito atentos à nossa forma de ser, à nossa forma de existir, o nosso jeito, e aquilo ali combate, é contrário a tudo aquilo que a gente pensa, que a gente raciocina. Então nós tendemos a negar, né? E depois nós vamos transitando, é claro que eu estou sendo simplista, mas nós vamos transitando pela fase, pela segunda fase, né? A autojustificativa, né? Eu autojustifico aquele cenário, aquele novo sistema que está entrando na empresa, uma nova mudança pretendida, né? Uma questão da minha posição profissional, do meu cargo, aquilo que eu vou estudar muda o rumo da economia, muda, né, a valorização como profissional, e eu vou auto-justificando tudo que vai acontecendo, né, antes dessa mudança que ela é necessária, lembrando disso. E justificando, muitas vezes eu vou para o próximo passo, uma outra etapa, que é a exploração. Eu começo a explorar, começo a experimentar, falar, puxa, que bacana isso aqui, então tem me ajudado, na verdade, né? Mudar a plataforma é bacana, puxa, talvez, né, essa plataforma digital, falar nas mídias digitais, talvez não sejam tão ruim assim, seja uma oportunidade para eu me relacionar, seja uma oportunidade para eu ter mais contato com mais pessoas, e nós vamos explorando e experimentando essa fase da mudança, aonde eu pensava, e é uma teoria, tem teóricos que falam, 100% do que nós imaginamos, 80% é alucinação, porque não é nada concreto, eu não sei meu enfrentamento, as minhas forças, eu tenho força suficiente para combatê-las, mas a gente, pelo medo, pelo receio, a gente ainda fica cristalizado, né? E depois a última fase, onde depois da exploração eu caminho para a fase de resolução ou decisão. Aí realmente ou eu parto para frente, eu faço a transição, eu mudo, experimento, eu vejo que ela foi interessante, ou muitas vezes eu caso ou separo de vez, né? São decisões que a gente vai pensando, vai analisando, vai pesando os prós e contras e percebendo que a gente tem mais vantagens, ou sai, ou desliga, ou encerra. Então são fases que faz a gente sair do lugar comum, sair da negação, sair do mesmice e transitar para experimentos, para as novas realidades. E é muito bacana. Tem o Dr. Flávio Gicovati, um teórico que eu gosto muito, gostava, ele faleceu em outubro de 2016. Né? Ele sempre, em todas as entrevistas, em todas as participações que eu assisti ou li, ele escrevia e falava: mantenha seu cérebro poroso, mantenha seu cérebro aberto a novas ideias. E ele sempre falava: eu tenho um caderninho de dúvidas. É isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho e que vocês tenham aí prosperidade em seus projetos, em suas ações. E vamos começar um passo de cada vez. Um grande abraço, até mais.